Fala, fiel torcida, o Corinthians já está muito perto de anunciar oficialmente Jesse Lingard como novo reforço internacional. O meia inglês já fez exames, gravou na Neoquímica Arena e vai vestir a camisa histórica número... Calma, fica no vídeo que eu te conto qual será o número da camisa do meia inglês Jesse Lingard, que chegou, fez já uma graça, já brincou com a torcida, foi aprovado pelo técnico Dorival e a torcida está na expectativa que ele já possa estrear com a camisa do Timão. As informações são de que a expectativa é que seja já contra o Coritiba na próxima partida do Brasileirão. E demais, hoje tem notícia quente sobre a negociação envolvendo o meia André. Será que o volante vai mesmo jogar no futebol italiano? Será que o Milan vai fazer esse aporte financeiro? O presidente barrou a primeira proposta feita pelo time italiano. Agora resta saber se o Milan vai subir a proposta e vai levar o meia André para o futebol italiano. Se tem jogador saindo, tem jogador que pode estar chegando. O zagueiro Dantas, destaque aí com a camisa do Novo Horizontino, finalista do Campeonato Paulista, está no radar do Timão. Será uma boa ou não? O Corinthians já iniciou conversas para tentar trazer aí o zagueiro Dantas. Daqui a pouquinho, detalhes sobre esta possível negociação do Timão. E outro que entra no radar do Corinthians é um velho conhecido, lembra dele? Lucas Veríssimo, acabou saindo de forma rápida do Timão, deixou uma boa impressão e também é analisado pela diretoria. O mercado da bola do Timão está quente e a gente atualiza tudo para você. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização exclusiva sobre reforços, transferências e tudo que está acontecendo no Timão. Aqui é informação de verdade para fiel. Vai, Corinthians! Vamos pro vídeo. Agora tem o Corinthians, que também espera uma chegada de um novo reforço internacional. Já chegou o Lingard, vai ser anunciado, Edu? Conta aí pra gente. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Bom dia, Donk, Jailson, fã de esportes. Olha só, tá tudo pronto, o material tá sendo editado para aquele anúncio com todas as pompas que ele merece e que pode acontecer ainda hoje, deve acontecer ainda hoje, né? O Lingard já fez exames médicos, ontem ele esteve na Arena Neoquímica, gravou uma série de imagens com a camisa do Corinthians para esse anúncio. Ele chega por 10 meses até o final do ano e com possibilidade, se alcançar algumas metas, de renovar por mais uma temporada. O jogador vinha jogando naturalmente, então vai ter um bom tempo até quarta-feira que vem para treinar aqui no CT Joaquim Grava e ficar à disposição para estrear contra o Coritiba em casa pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A camisa que ele vai usar também já está definida, é a 77. E aí, claro, tem toda uma relação com o título paulista de 1977, que quebrou um longo jejum de 23 anos do Corinthians naquela ocasião. Essa camisa, inclusive, já foi usada pelo Jadson em determinado momento, pelo Jô, mais recentemente pelo Coronado, e o Lingard, quando soube da história, comprou a ideia e topou usar a camisa número 77. Ele chega sendo um grande reforço, aliás, essa paralisação para o Corinthians vai ser ótima também para acertar outras situações, dentro e fora de campo. Fora de campo, a venda do André vai acontecer, estava tudo alinhado com o Milan, 17 milhões de euros, algo em torno de 103 milhões de reais, só que o presidente Osmar Stabile achou que o negócio era pouco para o Corinthians e deu uma brecada na negociação que pode ser retomada a qualquer momento. O Dantas, zagueiro do Novo Horizontino, que eliminou o Corinthians do Campeonato Brasileiro, também interessa ao Timão para a sequência da temporada. Além disso, com esses dias de descanso, hoje a reapresentação à tarde, e com muito treinamento para compensar a falta da pré-temporada, a tendência é que para a semana que vem, Yuri Alberto e também o Caio César fiquem à disposição. Os dois terão tempo suficiente para a recuperação. Matheus Pereira um pouco mais difícil, mas não está descartado. Então, para resumir, males que vem para bem. A eliminação foi ruim? Foi porque o Corinthians não briga pelo título paulista. Mas aí, para tirar proveito dessa situação, descanso por elenco, muito treinamento, chegada do Lingard, breque na negociação da venda do André e reforços dentro de campo para a retomada do Brasileiro, Bruno. Agora, mais 9 dias aí, para a galera se recuperar,
para o Corinthians registrar os seus reforços, colocar todo mundo a pleno, recuperar o Yuri Alberto, né, que a gente até colocava numa projeção otimista, né, se o Corinthians chegasse à decisão dele disputar o jogo final, o último jogo. Agora não será mais possível, então dá tempo para que o Yuri possa se recuperar a tempo e deu para entender o quanto ele vem fazendo de falta, né? Mas vamos lá, vamos falar de que o Corinthians ainda segue no mercado da bola. A janela fecha amanhã, ou nesta terça-feira, na verdade, no dia 3 de março. Mas a partir do dia 4, a partir desta quarta-feira, existe uma janela específica até o dia 27 de março para jogadores que disputaram os estaduais das séries A e B do Campeonato Brasileiro. É a janelinha que a gente chama, onde os clubes podem contratar jogadores que disputaram os estaduais, porque muitos jogadores, por conta do calendário das suas equipes, acabavam ficando sem plano de carreira, né? Muitas vezes terminava ali o contrato e o cara não tinha para onde ir. E muitos destaques acabam sendo aproveitados, né, pelas equipes de elite. Então, com isso, os clubes podem contratar jogadores que disputaram os estaduais. Com isso, o Corinthians fez uma consulta pelo zagueiro Dantas, de 21 anos, do Novo Horizontino. Titular, inclusive, jogou contra o Corinthians nessa semifinal e vem sendo destaque, inclusive, do time, não só de hoje, né, mas nas últimas temporadas, com o time na Série B e ele se firmando ali na boa defesa do Novo Horizontino. O Corinthians fez uma consulta e, inicialmente, o Tigre, o time do interior de São Paulo, estipulou um valor de 2 milhões de dólares para poder negociar o jogador, que já teve interesse de Botafogo, de Fluminense, de outras equipes do futebol brasileiro. Não tem sido o habitual do Corinthians nessa janela, nesse momento, de adquirir direitos, né? E 2 milhões de dólares não se trata de pouca coisa, é mais de 10 milhões de reais. Então acho muito difícil que o negócio avance nesse sentido, mas vamos lá, né? De repente alguma troca por jogadores, um Pedro Raul, sei lá, né? Se o Novo Horizontino topar, você consegue parcelar um valor, dar uma entrada aqui, né? O Corinthians conseguiu fazer isso com o Matheus Pereira, mas é um valor que você vai abater lá, é um empréstimo, abater caso você queira adquiri-lo, né? O meia do Fortaleza. Então, tem alguns moldes de negócio que podem acontecer, mas nesse caso, eu acho que aquela história do valores assustam, né? 2 milhões de dólares, não sei se o Corinthians vai avançar, mas houve uma consulta, o que indica que o Corinthians também está atrás no mercado de defensores, de zagueiros, talvez entendendo que o Tchoca pode ser vendido, né, já na próxima janela. Hoje ele tem uma dupla de zaga afirmada, que é o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, e tem uma reserva, que é o André Ramalho e o Tchoca. Tá tudo bem. Porque o Kaká foi liberado, o Félix Torres foi liberado, o Angileri faz terceiro zagueiro, o Ranieri também. Não se trata lá de uma necessidade, mas quem sabe foi dentro de uma oportunidade de mercado. Vamos tentar entender. Jesse Lingard já chegou, né? A gente falou sobre o meia atacante inglês de mais de 200 jogos na Premier League, de 33 jogos com a seleção inglesa e que aos 33 anos já desembarcou em Guarulhos, já fez exames médicos nessa segunda-feira e passou boa parte do tempo na Neoquímica Arena produzindo vídeos, né? Não ele, mas a Corinthians TV, né? O departamento de marketing e comunicação do clube, produzindo vídeos com ele para um anúncio todo especial. Ele, pelo que a gente pode flagrar, né? Imagens reveladas aí pela TV Gazeta, ele vai usar a camisa número 77, que é uma camisa super icônica, né? O Jadson usou essa camisa no título paulista de 2017, no brasileiro também. O 77, né? Pelos 40 anos ali em 2017, foi uma... Acho que foi o Jô que usou, na verdade, o Jô usou a 77 em 2017. Eu acho que foi isso. Agora me deu um branco. Mas é uma camisa muito valorizada pelo título, né? De 77, o título paulista sobre a Ponte. E aí, também estava no telão Welcome to Favela. Um anúncio em inglês misturado com português aí para poder valorizar a chegada do Jesse Lingard, que vai ter um anúncio aí provavelmente nessa terça para o Corinthians confirmar nas redes, visto de trabalho, aquela coisa, mas tem um tempo aí, né? Agora o Corinthians tem alguns dias, ganhou alguns dias para poder registrar, inscrever o jogador e ele, quem sabe, poder já estar à disposição contra o Coritiba no dia 11 de março. Aí depois a gente vai ver a parte física, ele vai ser apresentado, entrevista coletiva e a gente vai entender qual é a previsão aí do Jesse Lingard entrar no time. Vale dizer, né, que o Dorival Júnior participou da negociação, porque com o Zaccaria, né, teve aquela história de que não, eu não pedi, parecia que ele não estava satisfeito com a vinda do marroquino.
que trata-se de uma contratação um pouco aleatória, mas, poxa, gente, é ingenuidade achar que não passou pelo departamento de futebol, pela comissão técnica, e o Dorival está tendo tanta influência assim no clube, né, a ponto de esbravejar a entrevista coletiva contra a venda de jogadores, e não é uma crítica, é uma constatação do tamanho que ele ganhou no clube depois dos títulos conquistados, e tá certo. Então, toda a contratação passa pelo treinador, e ele gostou muito da possibilidade, da oportunidade de mercado de ter o Lingard no time. O Marcelo Paz também elogiou a predisposição do Lingard. Desde que o Corinthians procurou, ele procurou saber mais do clube, ele trocou mensagens com o dirigente, perguntou como é que estava o time. Muito legal essa vontade, essa disposição do Lingard, esse interesse em saber das coisas do Corinthians para que a negociação fosse avançada, como acabou avançando e acabou sendo efetivada. Então, houve uma vontade de todas as partes, né, para que o negócio acontecesse. Agora é vê-lo em campo para a gente ver o que ele pode render com a camisa do Timão. E para a gente fechar, a gente tem que falar um pouco mais sobre a situação do André, né? Depois da entrevista do Dorival, a entrevista do Marcelo Paz, a recuada do Osmar Stabile na última assinatura, um passivo jurídico aí de que o Milan pode acionar a FIFA, mas na verdade o negócio não está totalmente desfeito, né? Acho que é importante a gente dizer isso. Houve um recuo, o Corinthians quer discutir novos moldes com o Milan, ou seja, o negócio ainda pode acontecer, talvez em outros valores, talvez o Milan não concorde com isso, mas existe o André na parada. Porque o André, a informação é que ele teria aberto mão de 30% do seu valor. Na verdade, isso é uma informação que ela não é confirmada, porque esses 30% que é do jogador podem continuar com ele, ou o Milan pode oferecer uma parte muito inferior por esses 30%, que na verdade pode significar algo muito valioso para o jogador, porque é dele esses 30%. Então ele nessa fatia da pizza, ele pode cobrar o que ele quiser. Ele pode dizer para o Milan, tá, você paga 17, que é a proposta que você está fazendo para o Corinthians, e me dá 1 milhão de euros aqui na minha mão. Quando, na verdade, seriam 8 milhões de euros a parte dele. E aí o Milan pode achar interessante. Beleza, para você se liberar, para você chegar lá e falar para os caras que você quer sair, é isso? É 1 milhão de euros na tua mão? Pronto. E aí, no todo, o Milan gasta 18 por um jogador que tem um valor de mercado de 24, 25 milhões. 24, 25 milhões é um senhor valor para um volante com 10 jogos no profissional. O Moscardo saiu por muito menos. O Danilo, do Palmeiras, para o Nottingham Forest, saiu por 20. O André, do Fluminense, saiu por 22. Pô, valor de Arias. Né? Tudo bem, idade, né? Arias, 26. O André, 18. Então, assim, tem uma diferença quando você contrata um jogador que eu acho que tem uma estilingada, eu acho que tem um horizonte muito grande na Europa. E a primeira proposta, calma lá, gente, a primeira proposta. Ah, mas não vai pintar uma proposta maior, ele pode não se valorizar tanto. Ele vai jogar uma Libertadores. Ele tem uma temporada inteira. E outra, se não é para agora, vocês imaginem, na minha opinião, a burrice que é você vender um jogador por esse valor agora para entregar no meio do ano, sendo que até o meio do ano ele pode estar na seleção brasileira. E aí, torcedor, gostou das informações? Vamos acompanhando, porque aqui é só notícias quentes sobre o nosso Coringão. Vai, Corinthians, e até o próximo vídeo.